Vamos falar sobre o mundo sem cristianismo, tá? Vamos ver aqui, né? É aquilo que a gente já tem lembrado, os artigos que já conversamos aqui, né? As conclusões que nós já temos, né? As conclusões que a gente já tem levantado para compreendermos essa situação onde o mundo seria um lugar melhor sem religião, o mundo seria um lugar melhor sem cristianismo, né? Então, as conclusões que a gente tem é para responder exatamente a essas questões. Ultimamente, nós estamos estudando sobre o artigo, é um artigo científico, tá? É um artigo que foi apresentado numa universidade a respeito de algumas pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos. O título é A Direita Cristã e a Política Externa dos Estados Unidos. Na verdade, o resumo dessa pesquisa é o seguinte: liberdade cristã para tirar a liberdade dos outros, né? A gente quer liberdade para tirar a liberdade dos outros. Então, aquele negócio de eu quero para mim, eu quero para você o que eu gostaria para mim, no cristianismo, esse cristianismo que está aí, não funciona. A gente quer liberdade, mas é para tirar a liberdade dos outros. Tá bom? É assim que funciona na cabeça desse cristianismo que está aí espalhado pelo mundo. A gente não tem respeito pela vontade dos outros, mas a gente quer respeito pela vontade da gente. É uma coisa diabólica, né? Uma coisa da carne, né? Eu quero que todo mundo respeite a minha fé, mas eu não tenho nenhum respeito pela fé ou falta de fé dos outros. Entendeu? Então, isso não é de Deus, claro. Claro que não é de Deus, né? Então, o título que a gente trabalha agora é A Direita Religiosa e o Meio Ambiente. O meio ambiente é um argumento que é usado, né? Uma coisa politicamente correta, mas para outros objetivos. Isso aqui é a fumaça que a gente joga para conseguir outras coisas que realmente é o que interessa para essa moçada aí, que é só o capital. Tá? Então vamos ver aqui. O anti-ambientalismo da direita religiosa. Anti-ambientalismo da direita religiosa. Essa direita religiosa, a gente volta a lembrar que é o cristianismo capitalista, né? Na América. Os cristãos movidos e movedores da grana, né? Aqueles que vivem em função disso, de mamon, agradar mamon, mas são cristãos, né? Para agradar mamon, agradar o capital, agradar a ganância, agradar a riqueza, tá bom? Então, o antiambientalismo da direita religiosa se nutre de 3 fontes lá nos Estados Unidos. Primeiro, a refutação das evidências científicas do aquecimento global. É mentira, não existe aquecimento não. Isso tudo é conversa, é a ciência querendo mostrar que tem muita força, é mentira. Né? É como a questão da vacina, lá também fizeram a mesma coisa. Né? Não, é a ciência querendo ser melhor do que Deus. É a ciência querendo dizer que a Bíblia não tem valor, entendeu? Então tudo isso é mentira desses cientistas. Então, desmerecer a questão do aquecimento global. Segundo, a escatologia que prevê a segunda vinda de Cristo para a criação de um novo paraíso na Terra. Esse é o segundo argumento, é o segundo fundamento deles. Então, tudo isso que está acontecendo não é por causa de aquecimento global, não. Tudo isso está acontecendo porque são sinais de Deus, de que Cristo está voltando para formar um novo paraíso aqui na Terra. Entendeu? Então, essa é a ideia. Ó, a teologia americana doente, gananciosa, levada pelo capital, né? E tem muito a ver com a gente, porque a gente gosta daquele tipo de teologia cheia de preconceitos e intolerâncias, entendeu? Nós somos fruto daquilo lá. E o terceiro argumento que eles usam, né? Essa direita religiosa americana, é a oposição a organismos multilaterais como a ONU. Então, todos esses organismos
são coisas do cão, né? Eu tive época onde eu ouvi mesmo pregadores, né, a teologia americana, dizendo que essa coisa de governo mundial, de que tudo isso é coisa do diabo, é coisa de Satanás, e que é contra Deus, vão agir contra Deus, que vão fechar as igrejas, né? Meu Deus, parece-me que era a melhor coisa que podia ocorrer, né? Seria menos mal aí para a humanidade, mas vão fechar as igrejas, vão proibir a fé, essa ladainha, né? Que é apenas um jogo para enganar, porque o objetivo é outro, é ter o domínio sobre os ignorantes, entendeu? Então é assim que esses três argumentos é o que a direita americana, o cristianismo, o evangelicalismo capitalista trabalha até hoje lá na América, tá bom? Muito bem, veja só o segundo. Dentro do Partido Republicano, que é o extremo capitalismo, né, os democratas são altamente capitalistas. Tudo ali funciona no capital, a ganância, né? Mas o republicano, ele é o pior dos piores nisso aí, entendeu? Então, dentro do Partido Republicano, a voz da direita religiosa, desses cristãos capitalistas, né, se une ao coro dos interesses corporativos, conservadores fiscais. Então, essa conversa dos evangélicos, né, americanos, aí casa direitinho com os interesses republicanos, que são o capital. O de cá está defendendo o capital e o de cá também. Então, eles se dão bem, eles se casam bem, né? No Brasil, você não tem a boa vivência, a boa convivência entre a bancada da Bíblia, a bancada da bala e a bancada do boi. Tudo capital, tudo é grana, tudo é, entendeu? Essas três bancadas, elas se casam, elas têm o mesmo objetivo, têm a mesma, né? Só que esse mesmo objetivo é alimentado pela questão religiosa, é alimentado pela questão armamentista e é alimentada pela questão do agronegócio. Entendeu? Então, se casam, dão certinho. Todos pensam iguais, né? Mesmo cada um na sua área, mas todos têm esse mesmo interesse. Então, a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Terceiro, as indústrias petrolíferas e automobilística obtiveram o apoio de líderes evangélicos como Dobson e Land para fazer lobby em Washington contra a Ordem Verde. Então, as indústrias do petróleo, as indústrias dos carros, dos automóveis, faziam lobby. E eles, né, que dentro do Partido Republicano, facilitam. Né? Veja só, tudo grana, tudo é dinheiro, tudo é facilitar a vida do capital, a vida do empresário, a vida do ganancioso, a vida, entendeu? Esse cristianismo funciona em função disto, para facilitar esse tipo de coisa. Né? O presidente atual americano lá, que não é melhor em nada do que os demais, né? Nada, é a mesma coisa, porque não é nem culpa deles, tá bom? É culpa da trupe que acompanha eles. Por exemplo, os presidentes mudam, mas o Pentágono é o mesmo, sempre. Né? A CIA, a inteligência lá, a CIA, é a mesma. Muda-se os presidentes, mas é aquele negócio, muda as coleiras, mas os cachorros são os mesmos. Entendeu? Os cachorros são os mesmos, mudou a coleira. Mas quem manda mesmo é essa raça aí. A ideia deles é, entendeu? Eles pensam só nisso. Entendeu? Então, as indústrias petrolíferas e automobilísticas encontraram nesses cristãos, nesse cristianismo joio, nesse cristianismo capitalista, encontrou todo o apoio. Então, o ambientalismo é conversa fiada. Né? O importante é a grana correr, os ricos ficarem mais ricos e assim por diante. Tá?
Em 2002, a administração Bush rejeitou um relatório ambiental elaborado pelo Pentágono, né? O Pentágono, olha, veja só, o Pentágono já é o ruim daquele país, já é o ruim, né? É a mãe de tudo, né? O Pentágono fez uma ideia sobre o que estava acontecendo no mundo, né? Prevendo, mas querendo descobrir como conviver, né? Como mudar situações para... Vai acontecer isso, está acontecendo isso, vai acontecer dentro dos próximos 10 anos, e a gente está dando sugestão aqui de como manter tudo isso, né? Apesar de tudo que vai acontecer por causa disso, por causa dessa ganância que a gente tem. Então o Pentágono fez um projeto, Bush rejeitou, né? Quer dizer, o que era ruim para a humanidade pelo Pentágono, ele rejeitou para pegar uma coisa pior. Então vamos ver aqui. No ano seguinte, adotou o texto do Environmental Protection Agency, que não mencionava o aquecimento global antropogênico. Então, o Pentágono fez um projeto ruim. Que o Pentágono não está lá para fazer projeto bom para o mundo, está lá para fazer projeto que interesse, né? Interesse a ganância americana. Então, já fez um projeto ruim, ele rejeitou, ele escolheu no ano seguinte um projeto pior. Pior, muito pior para a questão do aquecimento global. Entendeu? Aqui tem o ponto 6, assim, o cristianismo capitalista não tem nenhuma preocupação com o meio ambiente. Nenhuma preocupação. Pois a ganância capitalista não quer perder dinheiro nenhum com isto. Nenhum. Fala em meio ambiente, você se torna um inimigo. Aí tá aí agora, né? O presidente americano chamou o presidente do Brasil para poder conversar sobre meio ambiente. Fica parecendo que eles estão preocupados com o meio ambiente. Não, eles são os maiores prejudiciais, os que mais prejudicam, um dos maiores que mais prejudicam o meio ambiente no mundo, a América. Pensa que eles querem diminuir isso? Eles querem que os outros façam. Então, os outros países é que devem cuidar do meio ambiente. Eles não podem parar. Eles têm que continuar, né, produzindo e ganhando muito dinheiro, porque os outros países é que são obrigados. Então, o Brasil vai estar lá, o presidente americano vai conversar com o brasileiro, agora nesse encontro aí da cúpula, né, das Américas, mas é para dizer ao brasileiro o que é que ele acha, o que é que o presidente americano, não é o presidente, né, o Pentágono e a raça dele, o que é que eles acham que o Brasil deve fazer. O Brasil, não eles, o Brasil deve fazer para poder não ter tanto prejuízo no futuro com a questão do meio ambiente. É assim que funciona. O amor ao dinheiro, a Bíblia que diz, é a causa de todos os males. O amor à ganância é a causa de todos os males. O amor ao capitalismo, lucro, 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 lucro. O amor ao capitalismo é a causa de todos os males. Todos os males. Tá bom?